ao vivo é assim mesmo, né? Deixa eu só começar a gravar. Pronto, já está gravando. Então, bora lá. Meu nome é Otacílio, certo? A gente vai trabalhar com a disciplina de Física 2. E o intuito dessa aula de hoje, pessoal, é justamente isso. A gente fazer a apresentação inicial, tanto minha, quanto do conteúdo da disciplina. O que a gente vai estudar ao longo do semestre, certo? Então, para quem não me conhece, né, acredito que a maioria, eu sou físico de formação, eu fiz licenciatura em Física na UES, depois da licenciatura eu fiz o meu mestrado em Física, também foi na UES, tá? E, não satisfeito ainda, eu fiz doutorado em meteorologia. O doutorado já não foi mais em física, já foi em meteorologia lá no INPE, lá em São Paulo, certo? Aí, depois de terminado o doutorado, eu sou aqui de Fortaleza mesmo, né? Então voltei para cá e desde então, desde 2015, que eu dou aula em faculdades particulares. Então, eu já passei por várias faculdades aí no mercado e atualmente eu estou na FAMETRO, certo? Então, para o semestre de vocês, acredito que ainda não vai ser necessário, mas quem tiver interesse em participar de iniciação científica, tá? Eu me comprometo, né, me coloco à disposição de orientar alguns trabalhos, tá? Inclusive, isso foi um dos pontos discutidos na reunião entre os professores que aconteceu semana passada. Vai ser lançada uma lista de pontos, né, que os professores se disponibilizaram a fazer a orientação, tá? Vamos lá. O que está falhando, Leonardo? Para acompanhar aqui o chat. É o meu som que está falhando? Tá. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume também. Pessoal, nesse primeiro bate-papo, tá? Vocês também, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone e a gente ir conversando, certo? A ideia de hoje é justamente a gente manter esse contato inicial, né? Ter essa primeira conversa, para a gente ir se conhecendo e ir levando a disciplina ao longo do semestre, tá? Então, como eu estava comentando, cada professor colocou à disposição da coordenação uma lista de tópicos que se dispõe a fazer a orientação, tanto de trabalhos de iniciação científica, quanto de trabalhos de conclusão de curso. Eu sei que para a gente agora, em terceiro semestre, né, Física 2, está cedo para falar em conclusão de curso, mas já é uma atividade a mais que você pode fazer, que é a iniciação científica, tá? Iniciação científica é muito importante para o aluno de graduação, porque já vai acostumando a, por exemplo, escrever um trabalho de conclusão de curso. Se você faz uma iniciação científica bem feita, quando chegar lá na frente e você que tiver que escrever o seu artigo para o trabalho de conclusão de curso, já vai ser bem mais fácil, porque você já tem todo o know-how, né, o traquejo de uma iniciação científica. Isso facilita bastante, tá? Então, o meu primeiro conselho é, se vocês tiverem tempo e disponibilidade, procurem se engajar em algum projeto de iniciação científica que é muito interessante, tá? Inclusive, no semestre passado, tiveram alguns trabalhos da iniciação científica do curso de engenharia na Conexão FAMETRO que eu indiquei para premiação. Os trabalhos foram muito bons, valia a pena
aqueles alunos receberem premiação no evento da Conexão Fametro, certo? Então, fiquem de olho e conversem com os professores de vocês sobre esse assunto, tá? E eu também me coloco à disposição, quem tiver interesse em participar da iniciação científica, a gente pode ir conversando ao longo do semestre, tá bom? Bom, pessoal, a principal mudança que vocês vão observar desse semestre em relação ao semestre passado vai ser justamente a questão da frequência, tá? Esse semestre vai ser exigido frequência. Então, por favor, compareçam, tá? Compareçam para a gente poder, para você não poder se prejudicar ao final do semestre, tá? Então, vai ser feito essa frequência realmente. E não adianta só entrar na reunião e ficar fazendo outra coisa, certo? Em algum momento da aula, eu vou parar e vou realmente puxar aqui a lista de pessoas e vou perguntando de um por um quem está presente, certo? A gente realmente vê que a pessoa está aqui. Então, quando eu for fazer a chamada, por favor, abra o microfone. Oi, professor, boa noite, presente. Algo do tipo, tá certo? Bom, vamos lá. O que a gente vai ver na disciplina de Física 2, tá? Primeiro, deixa eu só apresentar aqui, compartilhar aqui minha tela. Pronto, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Cadê o troço do mouse? Cara, tem dia que esse computador me tira do sério. Mas é isso mesmo, paciência, né? Pronto, vamos lá. Na disciplina de Física 2, primeiro, vamos lá. Meu nome, professor Otacílio Leandro, tá? Podem me chamar de Otacílio, que eu respondo sem nenhum problema, beleza? Pessoal, o e-mail institucional, aquele e-mailzão grandão, eu não vou anotar aqui, professor, teu mic tá meio bugado. Ah, tudo bem, não tem problema, mas é só... Se eu tirar, vamos fazer um teste com relação aqui ao microfone. Se eu tirar o meu fone, vocês escutam melhor? Não. Uma coisa. No fone de ouvido tava bom, pelo menos para mim, professor. Tava melhor do que você. Peraí, com ou sem fone? Porque aquele fone também tá meio zoado também. Com fone tá melhor. Com fone de ouvido fica mais claro, mas fica mais baixo, entendeu? Sei. Então, volta ele aqui. Esse aqui tá todo lascado, que é o... Deixar assim. Pronto, vamos lá. Melhorou? Tá. Tudo bem. Bora lá. Deixa eu só pegar aqui o meu e-mail institucional, que eu nunca lembro ele todo, que o e-mail é grandão. Deixa eu copiar aqui. Ele vai. Futebol. Não vai, não é isso. Ó, bora lá. Eu anoto esse troço mesmo, não tem nada não. Bom, o meu nome, Otacílio Leandro, certo?
No Moodle, vocês conseguem conversar comigo também via mensagem, mas quem tiver afim também pode enviar e-mail, tá? O e-mail é otacílio.menezes@unifametro.edu.br, tá? Então, esse e-mailzinho bem miudinho, vocês têm acesso a ele pelo Moodle também, tá certo? Mas eu geralmente deixo a aba do Moodle sempre aberta, vez ou outra eu fico olhando, tá? Se vocês quiserem conversar comigo via Moodle, fiquem à vontade, tá? Para perguntar se vai ter aula, para perguntar qual vai ser o conteúdo, datas, enfim, fiquem à vontade para perguntar o que vocês tiverem afim, tá certo? Na disciplina de Física 2, tá? Na disciplina de Física 2, tem vários assuntos que a gente vai abordar, tá? Basicamente, a gente vai tratar de vários assuntos para terminar o conteúdo de mecânica que vocês começaram a ver na disciplina de Física 1, tá? A gente vai fechar o conteúdo de mecânica nessa disciplina, com aquela parte de trabalho e energia. Trabalho e energia. Depois vem toda a parte de quantidade de movimento e também impulso. Depois desse assunto, a gente vai ver toda a parte de movimento circular. Então, são as rotações. Depois desse conteúdo, vem a parte de hidrostática e hidrodinâmica. Seria estudar a parte de fluidos, tanto em repouso quanto em movimento. Por fim, a gente tem movimento harmônico simples, que o pessoal brinca que de simples não tem nada, mas é só uma brincadeira, porque você pode complicar tanto quanto você queira em movimento harmônico simples. Lógico, eu não vou me aprofundar tanto quanto fosse um curso de física, certo? Mas a gente vai ver bastante coisa. E, finalizando, a gente tem um assunto de ondas, tá? Então, tudo isso está na ementa da disciplina de Física 2, certo? Geralmente, deixa eu só mudar aqui a cor para poder destacar. Geralmente, a gente vê esse conteúdo todo para nossa AP1 e aqui essa segunda parte do conteúdo fica para a prova de AP2. Por que geralmente? Porque dependendo do desenrolar da disciplina, pode ser que ainda dê tempo para alguma coisa de hidrostática ser vista a tempo hábil de entrar para a AP1, certo? Mas isso vai depender de como é que vai ser o desempenho e a velocidade com que a gente consegue avançar no nosso conteúdo, certo? Bom, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tanto o conteúdo programático quanto, deixa eu só entrar aqui para mostrar, tanto o conteúdo programático, só esse computador tá lento hoje. Poxa, o Chrome tá travando pra caramba. Mas é assim mesmo, pessoal, tem um pouquinho só de paciência que a gente consegue avançar.
Deixa eu só mostrar os arquivos para vocês. Tanto o cronograma, o conteúdo programático, quanto o calendário acadêmico, são os dois arquivos que eu já disponibilizei no Moodle, certo? Deixa eu só carregar esse negócio aqui. Ah, tá. Tem que logar de novo. Tá, enquanto esse negócio não carrega, eu tô conversando com outra coisa. Tá, o Anderson perguntou o seguinte: teremos alguma atividade prática, tipo no laboratório? Teremos, certo? Teremos. Eu gosto muito da parte de prática, tá? Eu gosto muito e já fiz isso no nosso laboratório, tanto essa parte de fluidos, né? Tanto na parte de hidrostática quanto hidrodinâmica, é a situação onde a gente vai ao laboratório, tá? Aqui na parte de rotação, tem um assunto específico de torque, que dá para a gente fazer umas experiências legais também. Na parte de trabalho de energia, quando eu for falar de constante elástica, a gente for trabalhar com molas, também dá para utilizar o laboratório. Mas tudo isso, né, todas as atividades práticas, elas vão ser avisadas com antecedência, certo? Gabriel, não precisa tu anotar quais são os conteúdos para as provas, porque isso está nos documentos do cronograma, certo? Que foi disponibilizado lá no Moodle. Só tentando entrar aqui, mas o negócio está travado. Pronto, deixa eu ver isso aqui. Se eu só acesso isso aqui para mostrar quais são os arquivos. Vocês estão vendo minha tela do navegador, certo? Sim, sim. Pronto. Aqui, no bloco 1, que é justamente a aula de hoje, eu coloquei tanto o plano de ensino quanto o cronograma, tá? Nesse cronograma, a gente vai ver todos os dias, todos os conteúdos de todas as aulas, e nesse arquivo vai ter lá a data da prova. Então, da prova para trás é o conteúdo que a gente vai avaliar, tá certo? Deixa eu abrir ele aqui, só para tirar dúvida com relação ao conteúdo, certo? A gente já vai discutindo um pouco sobre, nesse arquivo a gente já vai discutindo um pouco sobre o que vai estudar ao longo da disciplina, tá? E aí, pessoal, como é que eu gosto de trabalhar? Por exemplo, aula 1 é bloco 1, então depois que terminar essa aula, que a aula está sendo gravada, certo? Depois que terminar a aula, eu jogo para o YouTube e jogo o link aqui para vocês acompanharem, tá? Ah, professor, não pude assistir a aula, está gravado aqui, tá? Outra coisa, assisti a aula, mas fiquei com dúvida em algum conteúdo. A aula está gravada, está disponível. Se você quiser tirar alguma dúvida vendo o vídeo novamente, vai estar disponível para vocês ao longo do semestre inteiro, tá? E eu estou tendo esse cuidado de jogar para o YouTube para depois jogar aqui o link no Moodle, que o Meet não está deixando mais o conteúdo disponível por mais de 2 meses, né? Foi feita essa mudança no semestre passado. Então, para não perder nada, eu estou tendo esse cuidado de subir tudo para o YouTube, né? Para a gente não perder aula nenhuma, tá? Ficar todo o conteúdo disponível, tá? Outro detalhe importante que eu vi aqui, deixa eu só... vai, somente leitura. Outro detalhe importante que eu lembrei aqui de comentar. Eu criei um link para as aulas do Meet, certo? Que é
nossa plataforma de encontro vai ser via Meet. Eu tive cuidado também, pessoal, também por orientação da coordenação, deixar o mesmo link para o semestre inteiro, certo? Então, se você quiser pegar esse link do Meet, que a gente está conversando agora, quiser salvar nos seus favoritos, vai ser esse mesmo link ao longo do semestre inteiro. Então, isso facilita para vocês não ficar toda hora entrando no Moodle para poder pegar o link, certo? Vai ser sempre o mesmo link. Então, salva nos favoritos. Quando for a hora da aula, você já está lá com o link pronto, certo? Foi justamente o que eu coloquei nesse primeiro aviso aqui, certo? Justamente eu expliquei, né, com o link, vai ser o mesmo link ao longo do semestre inteiro, né? Não sei se vocês isso, mas só para a gente ter esse cuidado, tá? Já abriu, aqui abriu 2 vezes. Pronto. Vamos lá. Então, aqui, no nosso calendário, tem todas as aulas. Primeira aula de hoje, dia 11, apresentação do professor e da disciplina, que é justamente esse bate-papo inicial que a gente está tendo aqui. Depois, vai todos os conteúdos e vai chegar aqui, pronto, no dia... tem alguns feriados no meio do caminho. No dia 8/4, vai ser a nossa primeira prova. Então, dinâmica de rotação, cinemática de rotação, quantidade de movimento, conservação de energia, trabalho de energia, tudo isso vai ser o conteúdo para a nossa primeira prova, tá? Então, é justamente como eu tinha separado aqui, trabalho de energia, quantidade de movimento e a parte de rotações, tudo isso entra para a nossa AP1, tá? O restante do conteúdo, né, depois da AP1, a gente vai ver, depois da AP1, a gente vai ver a parte de fluidos, né, estática e dinâmica de fluidos. Estática é hidrostática, dinâmica é hidrodinâmica. Então, essa parte de fluidos é um pouquinho mais complexa, né, vai ser bem interessante. Vem depois a parte de oscilações, que é o movimento harmônico simples, finalizando o conteúdo de ondas, tá? E aí, no meio do caminho, a gente tem algumas aulas podem ser marcadas no sábado, que são para complementação de carga horária, tá? Algumas aulas no sábado que a gente pode marcar para fazer exercício, tirar dúvida, enfim, certo? E nesse meio tempo, eu não especifiquei aqui nesse calendário quais vão ser as datas dos encontros no laboratório. Eu quero justamente chamar vocês ao laboratório no dia que eu estiver confiante que, pronto, até dia tal eu tenho terminado esse assunto. Então, dá para a gente marcar há 2 semanas para a gente fazer lá na frente uma experiência de um assunto que eu já dei, certo? Por quê? No laboratório, não pode ser dado conteúdo, tem que ser feito somente a parte experimental, propriamente dita, certo? Para que não fique, para quem não se sinta à vontade, ou então realmente não puder estar presencial, até por conta do cenário de pandemia que a gente ainda enfrenta, nenhum conteúdo pode ser feito de forma presencial, tá? Então, toda a parte de conteúdo e exercícios a gente vai tratar no nosso ambiente virtual, né, via as aulas online pelo Meet, e no laboratório vai ser somente as experiências, certo? Mas antes de a gente marcar as aulas do laboratório, eu quero saber qual é o conteúdo que a gente está, para que naquele dia eu possa, com tranquilidade, fazer uma experiência de um assunto específico, de um assunto que a gente já passou. Tá certo? Sim, por conta da quantidade de alunos, né, Leonardo? Por conta da quantidade de alunos, vai ser feito um formulário, né, para saber quantos alunos vão participar, certo? E aí, a partir daí, a gente vê essa quantidade, dependendo da necessidade, a partir de 15 alunos, se eu não me engano, já é previsto
uma segunda turma para aquela aula de laboratório. Tá? Então, o laboratório ele tem uma capacidade máxima que tem que ser obedecida por conta dos critérios de distanciamento social, certo? Então, o laboratório está todo demarcado, está tudo bonitinho, feito com maior zelo e maior cuidado também, né? Maior cuidado para ninguém ficar doente, né? E também para a gente se resguardar da melhor maneira possível, certo? E então, antes, como é que é feito? Vamos supor que a aula de laboratório vai ser marcada daqui a 2 semanas. Eu lanço hoje um formulário no Google mesmo, para você preencher com nome, e-mail, algum contato, alguma coisa, e dizer, eu tenho interesse em participar, não tenho interesse em participar. Então, daí a gente faz um levantamento para ver justamente essa quantidade de alunos que demonstraram esse interesse, certo? E aí a gente vê a necessidade de abrir ou não um outro horário, tá? Isso aí foi feito no semestre passado, ok? Bom, oi. Já tem uma data prevista para essas aulas de laboratório? Ainda não. Vamos ver como é que vai ser o andamento da disciplina, tá? Quando a gente tiver... por exemplo, eu quero fazer uma aula de 3 assuntos ao mesmo tempo. Vamos supor, molas e torque. Então, eu tenho que ter terminado o assunto de torque para poder marcar com vocês. Aqui é só um exemplo, certo? Só um exemplo. Para que a gente chegue no laboratório já com a parte teórica dominada, né, vista, para chegar no laboratório e somente fazer os experimentos. Mas a gente vai conversando ao longo do semestre, não se preocupe, tá? Então, eu tenho programado, né, pelo menos foi o que aconteceu no semestre passado, eu tenho programado 3 encontros com vocês no laboratório, certo? E outro ponto importante, Leonardo, essa lista é importante porque, por exemplo, no semestre passado, eu sei que estava mais perto de final de ano, então o pessoal já estava bem cansado e tal, mas eu marquei uma aula de laboratório e não foi ninguém. Então, serve para mim até puxar a orelha de quem marcou e não apareceu, certo? Eu me desloquei e fiquei lá, sozinho, sem ter o que fazer, porque não apareceu ninguém, tá? Então, é até um compromisso que vocês têm. Se você disser que vai participar, por favor, realmente apareça. Certo? Cara, eu não diria que seja falta de respeito e tal, porque se eu pudesse, eu também não iria, né, por conta de questão de pandemia. Mas, enfim, eu tenho tentado me manter o mais afastado possível, naquele esquema de sair de casa só estritamente necessário. Eu convivo na minha casa com pessoas de quadro de risco, então tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Vocês sabem como é. Bom, pessoal, agora eu queria conversar um pouquinho com vocês, até para a gente tirar um pouquinho da ferrugem, né? Eu queria conversar com vocês alguns assuntos, meio para fazer uma revisãozinha do semestre passado, tá? Eu só queria saber o seguinte: quem que está aqui agora, que lembra exatamente como é que se faz uma decomposição vetorial? Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante ao longo do nosso semestre. Trabalhar com vetores, trabalhar com decomposição vetorial. Outra coisa, quando a gente estiver falando de movimento harmônico e ondas, a gente vai trabalhar muito com a parte de trigonometria, com as funções trigonométricas de seno e de cosseno, tá? Então, eu queria pedir para vocês, nesse primeiro momento, já para ir tirando a ferrugem, fazer uma revisãozinha. Vamos pegar, dar uma olhada, quais são as funções trigonométricas, quais são os pontos de máximo e mínimo das funções trigonométricas, como é que é um gráfico de um seno, como é que é um gráfico de um cosseno, até para ir
até para ir acostumando, né, criando de novo o ritmo de estudo, quando a gente chegar lá na frente que a gente for precisar desse conteúdo, você já tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Não está realmente tão enferrujado. Eu sei que nesse período de férias, eu já fui aluno, lógico, sei muito bem como é que funciona o esquema. Nessas férias ninguém estuda, né? Você não vai pegar, hoje eu estou afim de estudar física. Você não vai fazer isso de livre, espontânea vontade no meio das suas férias. Então, já que a gente está voltando ao Rio... com certeza, Leonardo, com certeza. Eu não fazia, na época que eu fazia faculdade, ainda mais agora, né, nesse esquema de aula online, que, infelizmente, né, esse distanciamento faz com que o fato de você estar em casa, naturalmente, faz com que você pode pensar que pode deixar para assistir depois, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu estudo, e infelizmente vai acumulando conteúdo, né? Então essa é a outra dica importante que eu dou para vocês. Tentem estudar pelo menos 3 horas por semana, certo? Para não deixar acumular, né? Não deixar acumular o conteúdo, porque além da disciplina de física, vocês têm outras disciplinas também, né? Esse semestre, na maioria dos alunos, esse semestre tem o quê? Física, cálculo. Qual é o cálculo que vocês estão fazendo? Cálculo 2, certo? Alguém responde aí? Pronto, cálculo 2. Quais são as outras disciplinas? Álgebra linear, que mais? Bom que vocês já viram cálculo 1, então já dá para a gente fazer algumas demonstrações que depende de uma derivada, do integralzinho, tá? Só para a gente ir fazendo esse link da física com o cálculo, como é que eu chego... é outra coisa que eu gosto muito de fazer também, pessoal. Como é que eu chego numa equação? Essa equação veio da onde? Dá para fazer algumas demonstrações simples, utilizando um derivado integral, né? Não vou, lógico, fazer nada muito extraordinário, né? Essa parte de demonstração de equação, ela serve muito mais para a gente entender o conteúdo e, a partir desse conteúdo, como é que eu cheguei numa determinada equação, certo? Mas não é necessário, professor, eu posso só decorar a fórmula? Pode, certo? Não é o ideal. Vocês, como futuros engenheiros, é mais importante você conhecer o fenômeno físico e, a partir daí, deduzir qual é uma fórmula, uma equação que você vai utilizar, do que só fazer um decoreba, certo? Por exemplo, deixa eu puxar aqui um gancho. O Alan falou que a decomposição vetorial é sempre F cosseno e F seno. Tá, depende, certo? Vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. Por que depende? Porque tudo na física depende do referencial. Vocês já escutaram essa, certo? Deixa eu limpar isso aqui. Bom, bora trabalhar um pouquinho com decomposição vetorial. Deixa eu puxar aqui uma réguazinha, onde eu vou... Cadê régua? Pronto. Mudar a cor, botar um azulzinho, pronto. Vamos puxar aqui vamos desenhar aqui um plano cartesiano, certo? Vamos pegar aqui um eixo Y e vamos pegar aqui 0 graus, vamos pegar, deixa eu trazer esse cara um pouquinho para cá e pronto, tá aqui. Beleza. Tá aqui o meu eixo X e tá aqui o meu eixo Y. Beleza. Ok. Se eu tiver um vetor qualquer, tá? Se eu tiver um vetor qualquer, vamos botar aqui de propósito, para ser o mais fácil possível, vamos botar um vetor de um ângulo de 40 graus.
só para saindo da origem, a partir da origem, eu vou ter um vetorzinho que forma um ângulo qualquer, que eu já sei que esse ângulo θ aqui, eu já disse que esse ângulo é de 40 graus. Então, vamos supor que isso aqui seja uma força, tá? Eu tenho o meu vetor F, que representa uma força sobre uma partícula qualquer, e eu quero realizar a decomposição vetorial desse vetor. Decompor um vetor significa quebrar o vetor, separar o vetor em dois outros vetores. Um em relação ao eixo X e outro em relação ao eixo Y, certo? Então, realizar a decomposição vetorial desse vetor F seria dividir, decompor, né, realmente esse vetor. E como é que a gente faz isso? A gente faz projeções, tá? Vamos pegar aqui. Todo vetor, ele é formado por uma origem, e nesse caso, a origem do vetor, eu coloquei na origem do plano cartesiano x e y, né? Ela coincide com o 0, 0, 0, tá? Todo vetor tem uma origem e todo vetor tem uma extremidade, tá? Nessa situação, o tamanho do vetor define quem é o módulo, tá? Então, o meu vetor F aí, ele tem, vamos supor, 10 newtons, e ele tem uma direção e um sentido que são determinadas por esse ângulo θ qualquer, tá? Então, nessa situação, vamos pegar aqui um vetor genérico, um vetor A, tá? Nessa situação, para eu realizar a decomposição vetorial do meu vetor F, eu vou realizar projeções da extremidade do meu vetor para cada um dos eixos. Ou seja, eu pego o ponto final aqui do meu vetor F e traço retas paralelas ao eixo Y, que vai recair sobre o eixo X. Então, essa minha componente eu vou chamar de Fx, que é a projeção do vetor F sobre o eixo X. E se eu projetar o meu vetor F traçando uma reta paralela ao eixo X, essa reta vai recair sobre o eixo Y, e essa aqui é a minha projeção do vetor F sobre o eixo Y, que eu vou chamar de Fy. Ok, tá? Os módulos dessas projeções podem ser obtidos em relação a esse ângulo θ, tá? Como o Alan comentou, a gente vai tirar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, tá? Da seguinte forma: eu vou ter o meu vetor F, vai ser a hipotenusa do triângulo. Na vertical, eu tenho a componente Fy, e na horizontal, eu tenho a componente F. Opa, travou aqui. Tá. O programinha travou. Travou. Pronto, soltou. Aqui é a componente Fx. Certo. Nessa situação, pessoal, esse triângulo que eu estou desenhando, eu estou dizendo a vocês que ele é um triângulo retângulo, certo? Onde esse ângulo bem aqui é o meu ângulo θ. Correto? Por que que esse triângulo é retângulo? Alguém arrisca? Ele tem 90 graus, capeta. Como é? Ele tem 90 graus. Não, ele é um ângulo retângulo, ele tem 90 graus. Ok. Por quê? Por que que eu garanto que esse é um ângulo de 90 graus? É simples, galera. Se eu estou fazendo essa decomposição vetorial em cima do plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, eles também são ortogonais, certo? Então, o eixo X forma um ângulo
de 90 graus com o eixo Y. Então, se eu tracei, para realizar a decomposição vetorial, se eu tracei retas paralelas aos eixos, então essa reta tracejada, ela também é uma reta de 90 graus com o eixo X, porque essa reta, ela é paralela ao eixo Y, tá? Então, se o plano cartesiano é ortogonal, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus entre os eixos, as suas retas paralelas também vão ser ortogonais. Então, eu tenho um triângulo retângulo. E a partir daqui, eu posso tirar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, certo? Agora, fazendo isso, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter que a componente F, o módulo da componente fx vai ser f cosseno de θ, e a componente fy vai ser f seno de θ. Sempre vai ser assim? Sim, se você estiver utilizando o ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor e o eixo x. Se por um acaso, né, isso aqui eu gosto muito de chamar a atenção, se por um acaso eu escolher um outro ângulo alfa, tá? Vai mudar essas relações trigonométricas. Porque em relação a um ângulo alfa, aqui, a gente vai ter agora que alfa e θ, eles são complementares. Então, as relações de seno e de cosseno, geralmente não, o que acontece é que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, o que vai acontecer é que vão trocar as relações trigonométricas. O que você poderia interpretar da seguinte forma, né? Que seria desenhar novamente o meu triângulo retângulo. Então, na vertical eu tenho um FY, na horizontal eu tenho um FX, a hipotenusa é F, e aqui está meu ângulo alfa. Então, em relação, por exemplo, ao seno de alfa, ele vai ser o cateto oposto, que agora é Fx sobre F. Então, Fx, ele vai ser F seno de alfa, enquanto com o ângulo θ, o Fx era o cosseno de θ. Certo? Vê que nessa situação aqui também, só para deixar bem claro, esse ângulo também é um ângulo de 90 graus, porque a gente está tratando, né, mesmo esquema de ângulos, de retas paralelas, né? Então, se o plano cartesiano é ortogonal, essas paralelas também são, então esse também é um triângulo retângulo. Então, nessa situação, o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente, ele agora é Fy sobre a hipotenusa, que é a força. Então, Fy é igual a F cosseno de alfa. Então, Fy estava relacionado ao seno de θ. Se eu mudar o ângulo, muda também a relação trigonométrica, tá? Então, eu gosto, pessoal, de chamar a atenção para vocês, para esses detalhes, para que a gente não decore, né? Eu prefiro que vocês entendam de onde é que está vindo alguma coisa. Porque, às vezes, né, uma questão, um exercício, ela troca isso de propósito, justamente para saber se você está atento para os detalhes ou não. Tá? Então, é muito importante a gente ficar ligado, né, nessas situações. Isso aqui é o que o pessoal chama de casca de banana, mas que pode fazer diferença, tá? Principalmente quando vocês estiverem lá na frente, por exemplo, na disciplina de resistência dos materiais, estiver estudando Hibbeler, o livro, ele é craque em fazer essas coisas. Troca o ângulo de propósito só para ver se a pessoa tá atenta, né? Na brincadeira, né? Vamos botar assim. Mas isso facilita para vocês várias situações. Por exemplo, uma das vantagens da gente trocar os ângulos, por exemplo,
é que eu posso utilizar somente funções cosseno. Ou então eu uso cosseno de θ. Mas eu estou sempre trabalhando com funções cosseno, por exemplo. Certo? Eu vou deixar aqui, só anotar isso aqui. Decomposição vetorial. Só para a gente lembrar. E aí eu jogo essas anotações também, eu jogo lá no Moodle, certo? Deixa eu salvar isso aqui. Cara, hoje o computador não está me ajudando. Bom, deixa aberto aqui, depois eu salvo esse negócio. Vocês estão me ouvindo ainda? Ou travou também? Sim, professor. Dá para ouvir. Não, é que para mim tá tudo parado aqui, cara. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro chat. Bom. Tá, eu parei aqui. Tá. Quem não fez nenhum cálculo ainda, tá lascado? Não. Não tá lascado. Pelo seguinte, eu vou mostrar para vocês como chegar nas equações, certo? Essa equação de equação é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer para mostrar para vocês que o conteúdo ele não é somente decorar a equação, tá? E nessa interpretação do conteúdo, a gente, como chegar na fórmula, a gente aproveita e faz uma interpretação, né, do conteúdo, certo? Bom, qual foi a brincadeira que eu fiz que não é legal? Não entendi. Evaldo, tá aí? Brincadeira de trocar os vetores. Trocar mas os não sou eu ângulos que faço, cara. Isso aí não sou eu que faço, cara. As questões geralmente vêm assim. E o mais importante, né, é você estar ciente do conteúdo. O que eu quero, como professor, né, pelo menos é o que eu tento fazer, eu quero que você entenda o conteúdo, eu não quero que você decore a equação. Porque na hora que você decora a equação, toda aquela parte teórica da física por trás do fenômeno, você está, de certa forma, ignorando. Tá? E esse conhecimento da parte da física, né, é o o diferencial para um engenheiro, por exemplo. Você pode me tirar uma dúvida? Fala. Você disponibiliza só as videoaulas ou disponibiliza o PDF, esse rascunho que você está fazendo? Então, cara, toda aula... Hoje não, porque hoje é só questão da gente bater um papo, mostrar o conteúdo e tudo mais. Mas toda aula, eu faço a explicação do conteúdo, ela vem através de um PowerPoint. Até porque eu gosto muito de conversar e falo muito. Às vezes eu viajo muito e eu gosto de utilizar o PowerPoint até para eu me guiar no conteúdo. Não, essa aula eu tenho que falar disso. Então, eu vou seguindo, eu vou explicando o conteúdo, me baseando no PowerPoint que eu já tenho preparado, né? No final da aula, eu disponibilizo isso para vocês, geralmente também junto com uma lista de exercícios, tá? Então, na grande maioria dos casos, toda aula você vai ter uma lista de exercícios associada para que você possa praticar, tá? E aí, mesmo esquema. Nos primeiros 30 minutos da aula, que é justamente enquanto o pessoal vai chegando e tal, eu gosto de tirar esse primeiro momento da aula para tirar dúvidas dos exercícios da aula passada, né? Até para a gente aproveita, faz uma revisão do conteúdo, baseado em alguns exercícios, e já emenda no próximo conteúdo, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma. E ainda mais assim, né, nesse ambiente virtual,
eu acredito, né, que dessa forma seja mais interessante, até para que vocês consigam manter um fluxo coerente, né, no assunto. E é o que eu comentei, cara, não estuda, não acumula matéria, porque se tu deixa o semestre correr e chega na semana da prova, tu quiser tirar o atraso, fica complicado, certo? Essas listas de exercícios, elas são extensas ou são mais para aprendizado da aula anterior? Cara, a maior lista que eu tenho, parece que são 30 e poucos exercícios, que é justamente a parte de fluidos, que é uma parte teórica um pouquinho mais extensa, então dá para a gente explorar bastante. Mas 10, 12, 10, 15 exercícios no máximo. É só para a gente... o que eu imagino, né, que seja o ideal. Você assiste a aula, estuda um pouco em casa e vê o que conseguiu aprender, né, através do exercício, certo? Então, o exercício ele vai servir como um apoio para vocês entenderem se está entendendo o conteúdo ou então se precisa de um pouquinho mais de atenção, tá? É mais nesse sentido. Ok? Ok, obrigado pela explicação. Bom, uma coisa que a gente vai precisar também, deixa eu comentar aqui com você, deixa eu só salvar esse negócio aqui, para salvando imagens, peraí, deixa eu jogar para cá, onde está a pasta? Deixa eu só salvar esse negócio aqui. Aula 01, Física 2. Aí depois eu jogo isso aqui tudo lá no Moodle, tá? Vamos brincar aqui de outra coisa. Só para fazer, novamente, só para ir tirando um pouquinho de ferrugem, só para a gente ir fazendo uma revisão do semestre passado, e esses são alguns conceitos que eu vou precisar de vocês, tá? Por exemplo, quando a gente está estudando a parte de movimentos, eu tenho basicamente dois tipos de movimentos, tá? Movimento uniforme e movimento... Chegou mais gente. Movimento acelerado. Aqui, pessoal, só para a gente fazer uma revisão, tá? E aí eu quero também contar com a participação de vocês. Como isso aqui é revisão, não tem problema, vocês já podem ir me respondendo. Qual é a principal diferença, né? Quais são as características de um movimento retilíneo uniforme e de um movimento retilíneo? Vamos colocar o caso simples, né, de movimentos retilíneos. Qual é a principal diferença entre um movimento uniforme e um movimento acelerado? Quais são as características desses movimentos? Abre o microfone aí e vamos comentando, vamos conversando. Aceleração? Aceleração. Primeiro, quem tem aceleração? Lógico, movimento acelerado, certo? Então, posso dizer que o vetor aceleração em um movimento acelerado, ele é diferente de zero, tá? E essa aceleração medida no sistema internacional em metros por segundo ao quadrado. Já no movimento uniforme, a gente vai colocar que o vetor aceleração ele é igual a zero, certo? Ou seja, é um movimento que não tem a aceleração.
Se esse movimento não tem aceleração, qual é a principal consequência do movimento uniforme? Qual é uma das características do movimento uniforme? No caso, a aceleração é zero? A aceleração é zero, mas a aceleração sendo zero, sofre variação com o tempo. Como é? Ele sofre a variação com o tempo. Tá, o que varia em função do tempo? Vamos chegar lá, mas alguém comentou aí. Pessoal, não estou vendo a tela de quem está conversando, tá? Não há a aceleração. Não há aceleração. E isso implica em quê? Vai ter velocidade constante também, né? Se não tem aceleração. A aceleração sendo igual a zero, isso me implica que esse movimento ele apresenta velocidade constante. E no caso acelerado, pelo fato dele ter aceleração, isso implica que aqui eu tenho velocidade variável. Certo? Ok. Mas aqui eu não estou especificando, né, o nome completo desses tipos de movimento, mas o correto seria dizer que o movimento acelerado, ele seria um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Essa questão de dizer que um movimento ele é uniformemente variado, ele implica que a aceleração ela é constante, certo? A gente vai estudar acelerações variáveis em movimento harmônico, tá? Seria a primeira vez que eu estaria observando uma aceleração variável, mas até a parte, tudo que a gente viu em Física 1, a gente está observando situações de aceleração constante. Isso me diz que a velocidade é variável, mas essa velocidade varia de forma constante, certo? Ok. Se eu quiser traçar agora gráficos de posição para cada um dos movimentos, o que a gente vai obter? Se eu tenho, vou fazer aqui um gráficozinho para cada um dos casos. Se eu tenho aqui, vamos fazer aqui alguns gráficos, tá? E aqui, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só copiar esse negócio logo, que eu aproveito e uso para o outro. Show? Beleza. Eu vou usar aqui. E já vou copiar de novo e já vou usar aqui. Pronto. Já vou fazer aqui alguns. Aproveitar o meu programinha. Já vou fazer aqui alguns gráficos, tá? O primeiro gráfico que eu quero fazer para o movimento uniforme seria um gráfico de posição em função do tempo, tá? E aqui para o movimento variável, eu vou ter um gráfico de posição em função do tempo e também vou ter um gráfico de velocidade em função do tempo, tá? Vamos só relembrar essas duas situações aí, né? Outra coisa que vocês vão observar bastante é que eu adoro fazer essa parte de construção de gráfico. Quando você está avaliando um fenômeno, você graficar, né, representar isso através de um gráfico, você está escrevendo uma função que, na verdade, é a equação do fenômeno que você está observando, certo? Então, nessa situação de um movimento uniforme, tá? Eu posso utilizar, deixa eu só mudar aqui a cor para ficar diferente. Eu posso utilizar, por exemplo, alguns parâmetros. Caramba, o negócio está travando demais.
Pessoal, só um pouquinho de paciência, tá? Pronto. Eu posso utilizar aqui alguns parâmetros para representar o meu gráfico, tá? Então, vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. Vamos avaliar este gráfico e, a partir daqui, construir, a partir da equação, né, interpretar esse gráfico. Aqui eu tenho que a equação para o movimento uniforme, ela seria, já que eu tenho uma velocidade constante, aqui eu teria que velocidade é igual à variação do espaço em função do tempo. Essa equação, ela pode ser aberta, né, desmembrada, para ficar com posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Ok. Então, aqui, nesse ponto que que cruza o eixo X, eu teria a minha posição inicial e, para um dado tempo t qualquer, isso corresponde a uma posição x qualquer, certo? Em relação a um dado referencial, né, que aqui é o meu eixo x, isso simplesmente significa que eu saí uma partícula saiu da posição x igual a zero com uma certa velocidade v e ela passou pela posição x com a mesma velocidade v. Isso significa que essa situação é um caso de velocidade constante, porque essa velocidade se manteve a mesma, né, ao longo dos intervalos de tempo, no tempo t0 igual a zero e num tempo t qualquer, tá? Tanto é que essa velocidade é constante, tanto é que o gráfico é uma reta, tá? E aí, se você lembrar lá de funções, a velocidade vai ser o coeficiente angular da reta da tua função do primeiro grau, certo? Se eu quiser fazer uma analogia, né? Esse ângulo alfa, ele é proporcional à velocidade dessa partícula, ok? Já num movimento variável, tá? O que a gente vai ter é a equação da posição em função do tempo, ela vai ser uma equação do segundo grau, certo? Só para a gente relembrar, a equação do segundo grau é a seguinte: x é igual a x0 mais v0t mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, aqui eu já tenho uma função do segundo grau que me indica que o gráfico será uma parábola, tá? Também aqui eu tenho uma posição x igual a zero. Quando eu tiver um certo tempo t, isso corresponde a uma certa... Em um certo tempo t, isso significa que eu cheguei em uma certa posição x. Agora, em relação ao gráfico da velocidade, como eu tenho uma velocidade variável, mas que varia de forma constante, o gráfico, vou apagar aqui, fazer bonitinho, para ficar bem ajeitadinho. Nessa situação, aqui eu tenho uma certa velocidade inicial, e isso indica que em um dado tempo t, esse móvel vai ter uma certa velocidade v. Então, também é uma função do primeiro grau. Então, a equação da velocidade, ela está relacionada com a aceleração. Então, de forma análoga, o coeficiente angular dessa reta, né, o ângulo, ele é proporcional à aceleração da partícula, tá? Juntando essas equações, né, fazendo uma álgebrazinha, a gente pode, só para relembrar,
eu também tenho a equação de Torricelli, que diz que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Então, aqui, pessoal, é só para a gente fazer essa lembrança, tá? Até para ir desenferrujando um pouquinho com vocês, tá? Ah, professor, em todos esses casos, o senhor colocou movimentos progressivos, não foi? Foi. O que é um movimento progressivo? Que a partícula sempre está se deslocando na direção do crescimento do eixo X. Então, poderia, em relação ao meu referencial, dizer que se eu estou na direção de crescimento do eixo X, aqui eu vou ter, por exemplo, uma velocidade positiva, porque a partícula está se deslocando em movimento progressivo, significa que o valor da posição está aumentando com o tempo, e se eu tiver uma segunda partícula que tem uma velocidade negativa, isso significa que ela está andando no sentido contrário de crescimento do meu eixo X, certo? Então, novamente, só para demonstrar... Tá tendo. Só termina 9 e pouca. Aí tá tendo aula? Tá tendo aula. Só termina 9h40. A aula dele. Eu vou só fechar aqui seu microfone, tá, antes. Foi, será? Ativação, pronto. Onde estávamos? Tá, então isso é para reforçar, pessoal, a importância de determinar um referencial, porque eu posso escolher o meu referencial, então o referencial determina o módulo da velocidade, se vai ser positivo ou negativo, tá? Então tudo isso é importante para que a gente tenha, faça essa lembrança, né? Recapitule tudo que a gente viu lá em Física 1, tá? E esses conceitos, eles vão ser importantes para cá. Eu já não vou mais precisar ficar voltando conteúdo, certo? E a gente já vai partir desse ponto em diante, tá? Paulo, na próxima aula, quando eu realmente for começar o conteúdo da disciplina propriamente dito, aí eu já trago o slide. O intuito da aula de hoje é mais bater um papo, tá? E tirar algumas dúvidas, ver como é que a gente vai prosseguir na disciplina, até para a gente ter esse primeiro contato, tá? Para a gente ir acertando como é que vai ser o nosso andamento. E aí eu aproveitei, né, para tirar um pouquinho da ferrugem de vocês, né, como eu gosto de falar. Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês não lembram que queiram perguntar? Fiquem à vontade. Professor. Oi. Sobre aquela fórmula que tipo, eu aprendi que é do sorvete, que é o S igual a S inicial mais velocidade vezes o tempo. No caso é para identificar o ponto onde está o objeto? Tá. Por que tem alguns livros que utilizam S e eu estou aqui utilizando X? Qual é a diferença, propriamente dito? Na prática, nenhuma, certo? Na prática, nenhuma. Deixa eu só salvar isso aqui para a gente... Deixa eu comentar uma coisa com vocês, certo? Na grande maioria dos casos, vamos colocar aqui um referencial, certo? Só para explicar um pouquinho. Vamos colocar aqui, deixa eu fazer isso de outra cor, e vou fazer uma reta mesmo. Pronto, vamos colocar aqui um referencial qualquer. Tá? Pronto. Está aqui o meu referencial, que é o meu eixo X.
Beleza. Se eu quiser representar as grandezas físicas como x, ou então como s, tá? Implicitamente, isso está querendo me falar sobre deslocamento e distância percorrida. Lembra, todas as grandezas que a gente está usando na cinemática, elas são grandezas vetoriais, mas eu também posso fazer a análise do ponto de vista escalar, tá? Por exemplo, se eu tiver uma posição inicial x0 e tenho uma posição final x. Posição é um ponto ao longo do meu eixo x que me determina um ponto, certo? A posição x0 e a posição x. Eu posso determinar, né, dessa forma, eu posso determinar um vetor deslocamento que ele é um vetor que tem origem no ponto x0 e tem extremidade no ponto x. Então, esse aqui é o meu vetor deslocamento e o módulo desse deslocamento, ele pode ser obtido fazendo a diferença entre as posições x0 menos x. Ou seja, eu saí do ponto x0, me desloquei em linha reta até o ponto x, tá? Por que é importante eu enfatizar em linha reta? Porque eu posso ter uma outra trajetória qualquer, certo? Onde o meu ponto x0 está bem aqui e o meu ponto x está bem aqui, certo? Nessa situação, eu também posso determinar um vetor deslocamento. Eu também posso determinar, deixa eu só colocar aqui, um vetor deslocamento que sai do ponto x0 e chega no ponto x, certo? Nessa situação, o meu deslocamento, que é o vetor, ele não vai ser mais calculado dessa forma, tá? Que agora eu tenho que olhar para esses pontos e realmente traçar, né, realizar, vocês aprenderam lá na álgebra linear, na geometria analítica, desculpa, fazer realmente a diferença entre dois pontos, para calcular qual é o módulo desse vetor x, certo? Na situação retilínea, o que acontece? Na situação retilínea, eu tenho que o módulo do vetor é igual à distância percorrida. Distância percorrida. Certo? Se for um caso retilíneo. Então, vetorialmente, eu posso chamar o meu deslocamento do vetor x, certo? E a distância percorrida, eu posso chamar de uma grandeza S qualquer. Do ponto de vista matemático, isso é a mesma coisa, tá? Porque eu tenho um movimento retilíneo, e aí eu tenho que o módulo do vetor vai ser igual à distância percorrida. Se você tiver um movimento que não é mais retilíneo, né? Agora, nessa situação, o módulo do vetor vai ser diferente da distância percorrida. Certo? Então, eu poderia determinar um ΔX para a minha grandeza vetorial, né? Tá determinando quem é o vetor. Eu poderia determinar uma grandeza ΔS escalar, certo?
para essa distância percorrida, que é justamente seguindo a trajetória, né, dessa curvatura, começando em x0 e chegando até em x, certo? Então, a grosso modo, né, a diferença entre você usar x, usar s, implicitamente está te relacionando a módulos de grandezas vetoriais, nesse caso, o vetor deslocamento, tá? Ou então a distância percorrida. Mas do ponto de vista matemático, tá? Você não tem que se preocupar tanto com isso, porque nos casos retilíneos, essas duas grandezas se confundem. O vetor vai ser igual à distância percorrida, certo? E aí, lógico, cabe o discernimento, né, de saber quando é que você tem que fazer uma análise vetorial, quando é que você tem que olhar para um problema do ponto de vista vetorial, ou então quando você pode simplesmente simplificar o teu problema e trabalhar do ponto de vista escalar. Ok? Ok, professor, deu para entender. Beleza. Paulo, qual é a tua dúvida com relação aos gráficos? Paulo Vinícius, tá aí? Dá para tu abrir teu microfone, cara? Não, beleza, não tem problema não. Pera aí. Começo a conversar muito, estou destreinado, a garganta começa a brincar também. Dá para tu explicar um pouquinho mais a tua dúvida, rapidinho, só para continuar aqui? Qual é o gráfico que tu está falando? O gráfico de velocidade, lá do movimento acelerado? Tá, deixa eu fazer de novo, rapidinho. Salvar isso aqui. Vamos lá. No caso acelerado, né, na situação de movimento acelerado, coloquei duas situações. Primeira situação, vamos abrir essas equações, tá? Vamos abrir essas equações. Primeira situação é que no movimento acelerado, eu tenho variação de velocidade que vai ser dada por variação de velocidade em função de um certo intervalo de tempo, que é um ΔT, tá? Aí aqui, a gente sempre faz, né, por simplificação, você pega T0 igual a 0 segundos para dizer que esse movimento sempre começou sendo cronometrado do instante T igual a 0, né, só por simplificação. E aí, você fazendo T0 igual a 0, eu consigo fazer a seguinte brincadeira, né? A aceleração é igual a delta, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo t menos o zero, porque eu estou fazendo t0 igual a zero. Multiplicando extremos pelos meios, a gente vai ter velocidade menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Certo? Então, essa equação de velocidade em função do tempo, ela é uma equação do primeiro grau.
tá? E nessa situação que a gente está observando um movimento acelerado, aqui eu tenho que a aceleração é constante, então isso me implica que a velocidade ela vai mudar, né? A aceleração vai ser a aceleração sendo constante, isso implica que a velocidade vai mudar. Só que a velocidade muda de modo constante. Certo? Então, isso indica, nessa situação, que a velocidade vai mudar, mas vai mudar de forma constante, ou seja, de acordo com a equação do primeiro grau, cujo gráfico de uma equação do primeiro grau é uma reta. Certo? Então, nessa situação, eu poderia determinar aqui um ângulo qualquer, né? Vou trazer esse cara para cá. E aí eu posso determinar a seguinte situação. Deixa eu só apagar aqui. E aí eu tenho o seguinte, tá? Tem um gráfico de velocidade por tempo, tá? Aqui eu teria, para um tempo inicial de 0 segundos, eu teria uma certa velocidade inicial, tá? E para um determinado tempo t, isso corresponde a uma velocidade final v0, tá? E aqui o gráfico de uma equação de primeiro grau, aqui a gente vai ter uma situação que eu tenho uma reta, tá? A velocidade muda, mas muda de modo constante, tá? Dado que essa aceleração, ela é constante, tá? E a aceleração é quem faz com que, a aceleração faz com que eu tenha essa variação de velocidade. Ok. No caso de um movimento acelerado para um gráfico de posição em função de tempo, tá? A equação horária da posição já é uma equação do segundo grau, certo? Que indica o seguinte: posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, aqui já é uma equação do segundo grau, porque eu já tenho um termo t ao quadrado, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem é um gráfico de uma parábola. Essa concavidade da parábola é para cima se a velocidade se a aceleração for positiva, tá? E a concavidade da parábola é apontando para baixo, caso seja um movimento de frenagem, ou seja, ele está desacelerando, tá? E aí, mesma coisa nesse gráfico. Eu posso determinar uma certa posição inicial a um tempo t igual a 0, né? E conforme o tempo vai passando, para um determinado tempo t, agora eu tenho uma função que me determina qual é a minha posição. E essa função é uma função do segundo grau, tá? Tem como a gente chegar nessas equações, tá? Eu não vou fazer aqui porque é só a parte algébrica, tá? Mas a gente tem como demonstrar essas equações através da velocidade média, por exemplo, tá? Você pega a equação da velocidade média, substitui na equação da posição, e aí você obtém essa equação horária da posição, né, ou então do espaço, e te dá essa equação do segundo grau. Tá? Então, com a equação da posição, equação horária da posição, equação horária da posição
equação horária da velocidade e com a equação de Torricelli, né? Torricelli. Com essas três equações, você consegue resolver qualquer tipo de problema de cinemática, tá? Usando apenas essas três equações. E quando eu digo qualquer tipo, é qualquer tipo mesmo, tá? Basta você aplicar as condições de lançamento vertical, lançamento oblíquo para essas três equações, obviamente, substituindo a aceleração por gravidade, que aí você consegue resolver qualquer tipo de problema na cinemática. Tá? Tá, por que você não entendeu o gráfico da equação do segundo grau? Certo. Aqui você teria que fazer o seguinte experimento, né? Dá para até, interessante, dá para até brincar de fazer isso no Excel. Pega essa equação, escreve ela no Excel e vai mudando o tempo, por exemplo. Supõe algumas situações, né? E vai variando o tempo para tu encontrar a equação da posição. Porque essa equação, né, ela funciona, o gráfico dessa equação vai ser realmente uma parábola. Tá? Essa é a característica da função de segundo grau, ela vai ser a parábola, tá? E, como eu te comentei, vai ser uma parábola de concavidade voltada para cima, se a aceleração for positiva. Se você tiver uma aceleração negativa, a concavidade é voltada para baixo, tá? Ah, professor, por que você não está colocando, por exemplo, a parábola inteira? Por que eu não estou me preocupando em fazer isso? Simplesmente por uma análise física do problema. Se eu tenho aqui o eixo da posição e aqui o eixo do tempo, aqui seria o meu tempo t igual a 0. Na física, não faz o menor sentido eu ter tempo negativo, tá? O tempo, ele é uma grandeza que ele pode ser 0 e só cresce para valores positivos, tá? Então, o tempo, ele sai do 0 e vai para valores positivos do eixo do tempo. Não faz... Embora que, matematicamente, esteja correto eu desenhar a parábola inteira, fisicamente, isso aqui não faz o menor sentido, porque eu não posso ter tempo negativo, tá? Então, são só alguns detalhes, né? São só algumas características que a gente vai adequar o fenômeno físico à matemática que a gente está utilizando. Ok? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Eu não sei se esse negócio está funcionando. Alguma dúvida, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Bom, galera, então, deixa eu parar aqui a gravação.